Por que as novelas mexicanas não têm cenas de sexo, descaração, ousadia como as novelas do Brasil ou talvez como as novelas da Globo? Muita gente fala, eu não vejo novela da Globo que tem muita descaração, já as mexicanas não têm. Será que isso é verdade, gente? Não é muito verdade, não. Tudo bem que realmente, por exemplo, lá no México teve uma novela chamada Pícara Sonhadora. E a pícara não fazia nada porque ela era sonhadora, ou seja, ela estava dormindo. Se fosse no Brasil uma novela com esse nome, Ave Maria, a pícara iria fazer miséria. Mas olha só, não é porque no SBT a gente não vê muitas cenas fortes nas novelas que não haja, por exemplo. Agora está passando no SBT duas novelas, uma se chama Três Vezes Ana, que poderia chamar Três Vezes Ave Maria, que novela ruim. Os fãs vão me matar. Se inscreva no canal porque os fãs da Angelique vão se desinscrever. Mas eu gosto da Angelique, é essa novela que eu não gosto, enfim. E aí nessa novela tem muita cena pesada. O que acontece é que vai para o SBT no horário da tarde e o SBT passa a tesoura. Nessa novela fizeram umas cenas tão fortes que a própria Televisa censurou e a Angelique Boyer ficou chateada porque ela gravou a cena, teve todo esse trabalho, né? Claro, saiu de casa, teve que botar uma lingerie e tal, passou uma coisa na perna para ficar linda na cena e de repente a cena foi cortada porque os diretores lá, os bambambãs mais para cima, acharam muito forte. Na novela A Dona também tem umas cenas fortes da Gabriela Spanik com David Cepeda, mas que no horário da tarde vão ser cortadas. A partir dos anos 2000 para cá, começou a ter mais novelas lá na Televisa com essas cenas assim mais fortes, mas antes também havia uma ou outra. Era quase um caso de exceção, por exemplo. Na década de 90 tinha uma novela chamada Pueblo Chico, Infierno Grande, que seria Cidade Pequena, Inferno Grande. E é verdade, né? Que a gente sabe que realmente é assim por causa da língua do povo. Você viver numa cidade de interior é como se você vivesse no Big Brother. Mas pronto, nessa novela, a abertura dela já era safada. Era a Verônica Castro sensualizando em cima de uma cama, beijando lá o Juan Soler. Olha, vou te contar, viu? Mas por que isso? Porque o produtor dessa novela era o irmão da Verônica Castro e ele também era o ex-namorado feio da Angelique Boyer. E esse cara, ele gosta de botar umas cenas assim mais fortes, então a depender do produtor que está fazendo a novela poderia ter uma cena mais forte assim e tal. Em 2004, por exemplo, tivemos Rubi, que era desse mesmo produtor. E Rubi tinha umas cenas assim que, nossa, parecia até Manoela na nave espacial, não mostrava realmente uma parte do corpo, mas tinha ali uma, digamos, uma insinuação que se você fosse assistir com a família, Ave Maria, você ficava vermelho feito um tomate. Agora, é verdade que se você for comparar historicamente as novelas da Televisa com as da Globo, tem muito menos cenas de safadeza. E até hoje que já fazem mais novelas assim, como por exemplo Amar a Muerte, que é uma novela que, se eu não me engano, é de 2017, por aí tem a Angelique Boyer também no elenco. Essa novela tem muita cena forte de sexo e está na Globoplay. Tem também uma outra chamada Caer em Tentação, que tem a Silvia Navarro, o Gabriel Saturado Soto, e aí tinha umas cenas também muito fortes, porque a produtora dessa novela gostava de botar, ela gosta de provocar e tal. Então, existir, existe. Agora, como eu falei, comparando, realmente fica muito mais abaixo do que o nível de safadeza que a gente vê nas da Globo. Isso porque, Oziel? Bom, para começar, a gente tem que voltar uns anos lá para trás, obviamente, né? Porque veja só, no Brasil tivemos uma ditadura. No México houve uma dita mole, ou seja, até a ditadura no México foi mais assim, mais sonhadora que a do Brasil. Porque na do Brasil foi uma ditadura que pegou muito ali a classe alta também, os pensadores, os artistas e tal. Por exemplo, o Gilberto Braga teve problemas com a ditadura do Brasil, porque censurava tudo, se escrevia uma letra, uma frase no teatro, ele ia lá, censurava a novela. Aguinaldo Silva, que era jornalista, também teve muito problema. Então, quando terminou a ditadura no Brasil, lá para 85, como eram essas pessoas que estavam lá à frente das novelas da Globo, eles disseram, pronto, agora acabou, a gente vai fazer o que a gente quiser. E foi aí que vieram aquelas novelas, digamos assim, um pouco mais descaradas ou muito mais descaradas, que não tinha mais censura nenhuma. Por exemplo, Tieta do Agreste, que a abertura já era uma mulher lá pelada, Pedra sobre Pedra, que também já era uma mulher lá pelada.
Ou seja, juntou a fome, a privação que esse pessoal sentiu no tempo da ditadura, com a nova liberdade que eles iam ter, juntou isso com o Hans Donner, que era um austríaco que fazia as aberturas das novelas. Eu tenho dois amigos da Áustria, Manfred e Anne. E, gente do céu, pelas coisas que eles me falam assim, eles não têm nenhum pudor com o corpo. Você pode andar lá pelado nos parques da Áustria no verão que ninguém lhe diz nada. Então foi aí que a Globo veio com esse turbilhão. A partir daí, as novelas brasileiras começaram a ter um mote bastante social, ou seja, os escritores queriam discutir temas progressistas ou queria trazer debates, temas tabus para a sociedade refletir, debater e tal. Enquanto lá no México, como não teve nenhuma grande privação com a ditadura deles lá, os escritores lá da Televisa não sentiram a necessidade de fazer isso, simplesmente continuaram contando as histórias lá do tema da rádio novela, da mocinha que se apaixona pelo homem rico, sem contar que também lá na Globo, né, como era Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tinha um Nelson Rodrigues, o Brasil, o Rio de Janeiro tem o carnaval, tem toda uma cultura de sexualização musical e é um pouco normalizada. Por exemplo, eu não sei se na década de 90 lá no México tinha o El Chan. As crianças dançavam o El Chan como se estivesse brincando de amarelinha, então era uma coisa muito mais normalizada. Lá no México a ditadura foi muito, digamos, fraquinha se comparada com a daqui, porque lá teve um partido que ainda existe, que é o PRI, Partido Revolucionário Institucional, e eles fizeram uma coisa que o escritor peruano, ganhador do Nobel, Mário Josa Vargas, disse: é a ditadura perfeita, porque a cada 6 anos eles mudam o presidente, fazem uma votação de mentirinha, não censura muito os artistas, não fica censurando todo mundo, a classe média não aperta a classe média, a classe alta, então fica parecendo realmente um governo normal. Se você viu aquele filme Roma, que tem a Yalitza Aparicio, lembra dela, uma atriz que ela foi descoberta e aí ela foi indicada ao Oscar, e o Sérgio Gori, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esse marginado do Sérgio Gori, falou que era a porcaria dessa Índia, como é que ela foi indicada, ele foi cancelado, chamado de racista e tudo mais. Pois é, nesse filme que conta a história lá de uma família de um menino de classe média, média alta, eles estão vivendo justamente nesse período da ditadura do PRI, digamos assim, mas a gente não vê. Por quê? Porque naquela situação ali da família de classe média, média alta, isso daí não parecia um problema, não era um problema. A gente só vê algum tipo de resistência ao governo, ao regime que estava lá, quando o filme mostra a Yalitza Aparicio indo para as periferias. Tinha lutadores lá que queriam ensinar meninos da periferia a lutar lutas marciais e tal, para poder lutar contra o governo, mas era uma coisa realmente assim marginalizada. No México só houve um grande conflito, um grande atrito entre o regime político e parte da população, que foi até aquele evento que aparece no filme, que a menina tá lá numa loja de imóveis, né, na feira móveis lá do meu irmão, que meu irmão tem uma loja de imóveis na Bahia, Feira de Santana, siga lá para você ver as ofertas. E aí ela tá lá comprando uns móveis para casa dela, sei lá, e aí começa toda uma confusão. Teve uma barbárie ali, muitas mortes, mas só foi esse episódio. E essas pessoas que morreram nesse conflito aí eram essas pessoas marginalizadas ali da periferia e tal. Então o regime, nesse sentido, ele teve uma desculpa de dizer que eram rebeldes e que não era nada pacífico, que eram pessoas extremistas e tal. Aí uns falam que sim, outros falam que não, não sei que eu não estava lá. Por isso que esse regime lá do PRI durou até os anos 2000, eles só saíram do poder no ano 2000. E o mais engraçado é que eles só voltaram ao poder em 2012, quando Henrique Peña Nieto, aquele marginal, ele se casou com a gaivota. Porque lá no México fizeram um remake de Café com Aroma de Mulher chamado Destilando Amor. A Gabriela Ribeiro fez um sucesso tão grande que aí o cara que queria ser presidente se casou com ela. Todo mundo fala que foi para ganhar voto. E aí hoje em dia as pessoas até dizem lá para o produtor dessa novela, que é o mesmo produtor da novela A Dona, que se talvez a protagonista dessa novela tivesse sido a Lucero poderia ter sido a primeira-dama. Porque muita gente acha que foi graças à atriz que o Henrique Peña Nieto finalmente conseguiu vencer lá uma votação pelo PRI. Inclusive, olha só, tem vídeo aqui no canal dessa mulher que se casou com esse presidente e nossa, que história
história podre. Olha, é uma baixaria profunda. O que essa mulher e o que esse presidente fez com o padre foi assim, uma coisa terrível. Assista esse vídeo para você ver. Olha, político realmente não vale uma cachaça. Mas tem algum que presta, Zé? Talvez um, três, assim, entre 1 milhão. E a Televisa e o PRI, até hoje, muita gente diz que andam de mão dadas. Então eles também usam essa coisa conservadora da religião. Até hoje, lá na Televisa, toda novela que eles vão fazer, no primeiro dia de gravação, eles chamam lá um padre para benzer o início das gravações. Agora você imagine, se a Televisa fosse fazer uma minissérie igual Presença de Anitta, ia chamar o padre lá para benzer o início das gravações de Presença de Anitta, era mais fácil, se for um padre sério, eles comungar todo mundo lá. E quando uma novela ou outra, um produtor queria botar uma cena mais forte, eles botavam lá e o regime político não dizia nada, não deixava lá. Mas veja só, como a sociedade mexicana eu considero mais conservadora que a brasileira, as novelas que às vezes trazia cenas assim mais fortes não fazia sucesso. Então por que a Televisa ia ficar insistindo numa coisa que o público dela não gostava muito de consumir, não deixaria as crianças assistir? Se inscreva na bodega do canal se você não está inscrito, vou trazer mais vídeos assim como esse se você gostou. Vai ter uma premiação aqui que a gente vai eleger os melhores usuários do ano, é um vídeo muito bem produzido, parece o Oscar, por isso também fique aí inscrito, dê o like nesse vídeo se não for cair o seu dedo e maratone aqui o canal. Olha só, nessa playlist tem vários vídeos de análise de novelas, perguntas, por que nas novelas não tem atores negros, por que nas novelas o povo é bonito que chega a doer nos olhos, não bota ninguém feio lá nas novelas, tá tudo aqui comentado nessa playlist, tá certo? Um grande abraço. Acabou, Marginal.